Ah, agora sim, agora deu certo. Tudo bem, Bárbara? Tudo bom? Agora eu tô te ouvindo. Deixa eu aumentar um pouquinho o áudio. Ótimo, agora sim. Você tá bem? Tá tudo bem com você? Família? Ah, tá todo mundo bem. Tô tentando acessar pelo computador, mas não tô conseguindo. Não Eu faz mal, tô, Bárbara. tô... Importante a gente conversar, importante eu te ajudar, viu? Mas com o professor você ganhou um amigo aqui, quero o seu bem, viu? Tá ótimo. Então, assim, eu tô com a minha mãe aqui e foi através dela que eu cheguei em vocês. E eu queria só contextualizar por que da minha procura, para a gente começar a tirar algumas dúvidas, né? Fica à vontade, eu tô aqui para te ajudar. E eu vou falar com muita realidade, com base na prática. Tá? A intenção é fazer você entender e não gastar dinheiro à toa, se dá, se não dá, não dá. Eu acho que eu cobro muito meus alunos em relação a isso. Né? A gente não pode ser vendedor, tem que ser alguém que possa resolver. É que nem agora, atendi uma senhora, ela teve uma encrenca, uma situação de um contador. Falei, vamos ligar daqui. Ela falou, mas ligar daqui? Eu falei, vamos ligar, porque às vezes resolve. Aí eu liguei na contabilidade, ela criou os documentos dela, resolveu, pelo menos aparentemente resolveu, né? A contabilidade ficou de mandar os documentos que ela queria hoje, e ela queria fazer uma ação de obrigação de fazer. Então a gente tem que tentar fugir de processo quando possível, né? A ideia é essa, viu, É Bárbara? assim, Né? a situação imobiliária no Brasil é muito complexa de Ela resolver. Então, é assim, eu verdade. me sinto andando. Ontem eu conversei com uma advogada que é uma amiga que tá me auxiliando, mas eu me sinto andando em círculos. Eu estou há alguns anos tentando resolver e eu volto no mesmo ponto de partida. Então, Eu assim, sei. vou te explicar. Eu fiz até um resuminho para te explicar Que o que legal, que legal. aconteceu. Pode explicar É, assim do seu jeitinho, tá? Tô aqui pra te ajudar. Vou deixar você falar. Fica à vontade. Eu, eu moro com a minha mãe em um terreno que é uma herança do pai dela. Ele faleceu em 82, né? E aí em 97, 1997, minha mãe abriu um inventário, né? Depois de ele ter falecido, minha mãe abriu pela justiça gratuita. Sua mãe fez, E nesse, ela abriu o inventário, tem a justiça gratuita e tem assistência judiciária gratuita. Assistência judiciária gratuita é a defensoria pública, né? Então sua mãe abriu o inventário pela defensoria pública, do teu pai, né? isso, isso. Aí, em meio a isso tudo, o terreno, ele tem 7 herdeiros. É. É, Quantos herdeiros? e no Sete. meio O terreno desse tem rolo, 7 herdeiros? são 7 herdeiros com a minha mãe, né? Total Ah, de 7. No meio desse desenrolar, as pessoas precisavam de dinheiro, e desses sete herdeiros, eu fiz uma sessão de direitos com eles em cartório, em maio de 2005. Então, eu comprei 4 partes. Então, tem documento em cartório dessa sessão de direitos, enquanto isso, o inventário ele continua desenrolando. Dois desses herdeiros não quiseram me vender na época, embora já tivessem, alguns anos atrás, doado a parte deles para minha mãe verbalmente, mas a gente não chegou a fazer nenhuma documentação. E nesse mesmo ano, de 2005, da mesma forma que eu comprei as 4 partes, a gente estava disposto a comprar dos outros dois, que desistiram. A gente chegou a tirar todas as certidões negativas, chegou a tirar tudo. E aí, esse inventário ele continua enrolado, porque a justiça, a gente pagou o ITD, e esse né? Eu inventário paguei a ele tá permuta. enrolado porque ele enroscou? Então, o que acontece? O juiz, ele pede uma certidão de quitação da Secretaria de Fazenda do ITD. Então Isso já foi... o juiz pediu uma certidão de quitação da falência. Não, do ITD. Do ITD, tá. É da Secretaria de Fazenda. Ele quer uma certidão de quitação. Essa certidão de quitação, ela já foi anexada mais de 5 vezes nesse processo de Meu Deus inventário. do céu. E a advogada peticiona, até, assim, eu paguei um advogado durante uns anos e a gente até fiquei aborrecida com ele, porque eu achei que ele que não estava dando andamento. Mas eu fui, peguei a senha eletrônica, consegui ver que realmente ele estava colocando essa documentação no processo e o juiz fica pedindo uma série de coisas que não faz o menor sentido. Essa advogada, que ela é minha amiga, ela está fazendo para mim de forma gratuita, ela já peticionou 2 vezes, ela já informou as folhas que estão, as exigências do juiz. Só que esse processo, embora não findado, ele foi para arquivo definitivo, tá? Essa é uma situação, descontextualizei a situação real. E aí a gente começou a ver algumas coisas na internet, até acompanhando algumas postagens suas,
porque a gente mora aqui há 40 anos nesse terreno. Se é possível a gente fazer algum tipo de legalização por uso capião. Entendi. Com muito carinho, viu, Bárbara? O judiciário, eu falo mesmo, eu acho que a gente tem o direito de falar quando é algo real. Com cuidado, mas tem que falar assim. Eu respeito os bons profissionais, tem muita gente boa no judiciário, mas tá muito ruim, tá muito ruim. O processo digital era de fato para poder trazer mais rapidez, celeridade. Qual que é o problema? Não sei se você assistiu aí recentemente uma reportagem mostrando os médicos que não ficam de plantão. Vai lá para bater ponto, bate ponto para entrar e ponto para sair, mas não fica lá, né? O judiciário não é fiscalizado em relação a isso. Tem muito juíza que não vai no fórum, Ele só trabalha em casa um pouquinho, olha lá, ele é coach, ele é professor, ele é qualquer outra coisa, menos juiz, né? Ele recebe o dinheiro, mas põe os outros para julgar no lugar dele. E fora a corrupção, então tá muito ruim, o nível tá muito ruim, né? Infelizmente. Nessa situação, o inventário, por si só, é uma ação demorada, cansativa. As pessoas falam do uso capião, mas o uso capião não é demorado não, Bárbara, não é. Eu tenho uso capião no escritório aqui, menos de um ano, fora de Osasco, Guarulhos, Porto Alegre, já falando fora do estado, né, falando de outros municípios, outros estados. Então nós temos várias decisões de uso capião judicial com menos de um ano e meio, 2 anos. Tá ótimo, porque quando o cartório é ruim, qualquer coisa que bater ali é ruim. Ih, você caiu, voltou? Eu consegui conectar no computador, porque o celular fica muito pequenininho, o som fica ruim. Ah, tá bom. Mas já consegui. Tá bom. Tô te ouvindo bem. Ô, Bárbara, quando o fora é ruim, o cartório é ruim, qualquer ação que for ali vai enroscar. É fogo, porque o que está acontecendo, você vê, você está entregando a certidão, está explicando, não é essa certidão, que certidão que quer, né? Então faz um despacho didático explicando o que quer. Difícil. Mas a gente passa nervoso às vezes também porque a gente não sabe cortar caminho, né? Quando possível, dá para escapar do inventário fazendo os capião. Quando que a gente faz isso? Quando o imóvel está irregular. Então o pai, a mãe falecido, deixa o imóvel irregular. Não adianta fazer inventário de imóvel irregular. Porque se eu for fazer inventário de imóvel irregular, o que vai acontecer? O inventário por si só não vai regularizar nada. Então, a ideia... Assim, existia uma casa antiga, muito antiga, ela tem até um laudo. É uma casa de estuque, né? Daquelas de muito tempo. E a gente fez nesse terreno uma casa boa, mas que ela não está regularizada. Entendi. Na verdade, inicialmente era um terreno. Depois você fez a casa, não é? Isso. O terreno tinha uma casa que não era habitável, eu tenho essa documentação. E aí a gente fez uma casa nesse terreno e a gente continuou morando aqui, pagando tudo. Água, luz, não tinha água. A gente fez as benfeitorias no terreno. E aí, como eu tenho essas 4 sessões, e a gente sempre morou aqui, deve ter uns 40 anos que eu moro aqui. Então eu queria saber de que forma eu consigo sair desse rolo e legalizar e conseguir viver um pouco mais de forma tranquila, né? Sem ter essa preocupação, você está num imóvel legal, tem outras pessoas que possam te acionar na justiça, enfim. Quais são as saídas que a gente pode seguir por esse caminho, né? E quais são as indicações que você me dá? Eu sou do Rio de Janeiro, né? Sei que você fica em São Paulo. Não sei se você pode pegar meu caso, se tem algum profissional que você possa me indicar. Na verdade, o processo hoje, como ele é digital, globalizou, né? Eu particularmente, eu atuo no Brasil todo. Eu tenho a OAB do Rio de Janeiro, né? Cada estado tem a sua seccional e você, normalmente, quando ultrapassa 5 causas, você é obrigado a tirar um número de inscrição daquele local também. Então, eu tenho do Rio também. Então, atuo sim, eu tenho muitas ações no Rio, dou muitas aulas no Rio. Normalmente, eu vou para o Rio para fazer audiência ou dar aula. Então, atuo sim. O seu caso, se você tem a posse mansa e pacífica e ânimos domini, tem que pensar nos capião sim. Deixa eu te perguntar, quanto tempo você mora nesse imóvel? Uns 40 anos. Uns 40 anos. Então, não preciso falar mais nada, né? É uma posse maravilhosa, né? A notícia boa. Você poderia, eu sei que não é o caso, sabe, Bárbara? Mas você poderia até vender essa posse. Então, um exemplo, não quero regularizar nada, vou morar em outro lugar, vou morar no interior, Você poderia vender o que você tem. O que você tem? A posse. Tem muita gente que compra. O ideal é vender o quê? A propriedade, né? E aí a propriedade você vende e faz a regularização através de uma escritura pública. Você faz escritura pública e registra em cartório. Quando nós falamos de imóvel irregular, é feita a cessão de direitos possessórios e afins e você consegue vender a posse com uma cláusula de soma de posse e a pessoa que comprar essa posse, ela faz os capião no nome dela, usando a sua posse de 40 anos.
Não é o caso, mas é importante você saber, e eu preciso te explicar tudo para você pensar. Às vezes surge uma proposta, alguma coisa assim, você não quer gastar dinheiro, né? Então, eu já pensei nisso, mas como é que eu posso fazer essa venda? Como é que eu posso dizer que eu tenho uma posse se efetivamente eu não tenho nenhum documento? Sim, não tenho um documento de posse da totalidade, né? Eu sei que eu tô aqui há 40 anos, mas como é que para uma possível venda, como eu faria isso? Eu já pensei realmente em vender e passar isso para uma outra pessoa, mas também pensei em regularizar e continuar aqui. Enfim, qual que seria o caminho mais curto? E eu te falo isso, eu tô te falando isso por quê? Porque às vezes a gente, por não saber, não lembrar, não entender, a gente esquece de outras soluções, né? No seu caso, pela posse que você tem, que é uma posse de 40 anos, você pode, primeiro, vender, né? Cessão de direitos possessórios e afins, né? É uma opção. Quem compra a posse sabe que está comprando imóvel irregular e sabe que pode regularizar em seu nome usando a sua posse. O contrato chama cessão de direitos possessórios e afins, com cláusula de soma de posse. Outra coisa que eu ia te falar também, você pode, se fosse o caso, alugar. A Lei 8.245 de 91, que é a lei do inquilinato, ela permite o proprietário alugar ou o possuidor. Então você poderia também alugar. Não tem nada de errado, nada de absurdo, nada de crime, né? Então, nada de ilícito. Então também é importante você saber. Agora, se você quer... Esses dois outros herdeiros que eu não tenho a cessão de direitos, eles teriam direito a esse aluguel? Eles podem me cobrar isso? Na verdade, o herdeiro, quando se sente prejudicado, ele pode fazer várias coisas para tentar cutucar você. Então, um herdeiro, ele poderia fazer o quê? Uma ação de arbitramento de aluguel, para forçar você a pagar aluguel proporcional para ele, para ela, ou sabendo que você alugou também, né? Independente se alugar ou não, né? Outra ação que o herdeiro pode fazer é a ação de extinção de condomínio, ou seja, esse imóvel iria a leilão, alguém iria arrematar, e arrematando seria feita uma divisão, né, desse valor que entrou de arrematação. Então também é uma outra ação. O herdeiro poderia fazer uma reintegração de posse, uma reivindicatória, tem algumas regras que o coproprietário não pode fazer reivindicatória contra coproprietário, mas esse herdeiro ou esses herdeiros poderia sim te perturbar bastante, viu? Hoje a situação que você está, apesar dessa posse maravilhosa, de 40 anos de posse, que possibilita você vender a posse, alugar, hoje para você ter paz, né, se você está numa situação vulnerável, você teria que fazer o quê? Teria que fazer o uso capião para poder usar a súmula 237 ao seu favor. Ou seja, a súmula 237 você usaria para se defender contra qualquer ação que viesse, se vier alguma ação, entendeu? Seja qual for. Então você usaria o quê? O uso capião para se defender contra essa ação de arbitramento de aluguel, essa extinção de condomínio. O que os herdeiros podem plantar contra você, você usaria como um escudo protetor, um guarda-chuva para se defender com a ação de uso capião, súmula 237 do Supremo, entendeu? Por isso a minha orientação, nesse caso, se você quer vender, a pessoa que comprar, ela tem que fazer o uso capião logo, né, no nome dela. Se você quer alugar, se você quer regularizar, para vender regularizado e atingir o valor de mercado, né? Porque quando a gente vende um imóvel irregular, a gente vende muito abaixo do valor de mercado. Então o ideal é você fazer sim uma ação de uso capião. Essa ação de uso capião, pela posse maravilhosa que você tem, eu faria judicial. Eu fugiria do cartório, porque o cartório tem questões polêmicas, tem herança no meio, alguém provavelmente vai impugnar, vai questionar, vai pedir uma nulidade. Então já faria judicial para ter mais força. Mesmo porque o cartório... A minha casa ela é grande e quando o imóvel ele não é regular, então é difícil você vender, porque a pessoa ela vai ter que pagar à vista, ela não consegue um financiamento. E no momento que a gente está, é difícil você conseguir alguém que tenha esse pagamento à vista, né? Normalmente as pessoas querem financiar e o financiamento só se dá por um imóvel legalizado. Então, assim, o que eu gostaria hoje de seguir com o uso capião, seja em meu nome ou o nome da minha mãe, não sei o que é mais fácil, o que é mais recomendado para que eu tenha essa paz e que daqui para frente eu consiga, no futuro, vender, enfim. Mas de imediato eu pensaria no uso capião em meu nome ou no nome da minha mãe. E detalhe importante, viu? Você pode fazer o uso capião no seu nome ou no nome da sua mãe, ou vocês podem fazer no nome das duas. Também pode. Porque ambas têm a posse. Pode sim. Pode também. Porque ambas têm a posse, né? A posse para uso capião ela pode ser direta, indireta ou alternada. Então você pode alugar, emprestar e você faz uso capião no seu nome mesmo assim. A posse pode ser também direta, mora no caso, né? Mora, reside ou tem comércio.
E ela poderia ser o quê? Alternada, ou seja, vocês poderiam fazer uso capião no nome de vocês, mesmo tendo uma posse alternada que é tomar conta, né? Então pode sim, pode sim. Eu orientaria a fazer uso capião judicial das 36 espécies de uso capião, por mais que você tenha alguns contratos de gaveta assinado, todos eles estão assinados com firma reconhecida? Então, com firma reconhecida. Eu tenho um documento até aqui, não sei se vai dar para você ver, porque é uma xerox, mas ele está com firma reconhecida, de um cartório, tá certinho. Esse aqui é da Câmara de Cessão de Direitos, né? É do 14º ofício de notas, aqui de um cartório que fica em Campo Grande. Tá tudo assinado, tem todos os registros de todos os inventariantes que venderam. Só que a advogada que eu conversei ontem, ela falou que como o inventário está seguindo, e esse documento que eu tenho, ele não foi anexado ao inventário, essa seção de direitos, quando ele sair, esse inventário, ele vai sair em nome de todos os herdeiros. E que eu deveria anexar essa seção de direitos ao inventário. Eu continuo tocando o inventário, eu anexo essa certidão e faço o uso capião judicial à parte. O que você me orienta a fazer? Fazer uso capião, eu não fico preso ao inventário, né? Então, independente se ele esteja em andamento o inventário ou não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Nós temos o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Então, o direito de posse é um direito autônomo. Se eu fiz o inventário, eu vou fazer, independente disso, eu posso fazer uso capião, porque nós estamos falando de um direito de posse, entendeu? Hoje, o que você tem que fazer? O uso capião teria que ser do extraordinário, judicial extraordinário, que é o do 1238 do Código Civil, que é aquele uso capião que é independente de justo título e boa-fé, apesar de você ter esses contratos. Eu falo isso porque uma coisa é você juntar o contrato para provar a sua posse. Outra coisa é você juntar o contrato de gaveta para provar o requisito do justo título. Quando nós juntamos o contrato de gaveta para provar o requisito do justo título, pode ser um tiro no pé, porque se esse contrato não foi bem feito, em vez de ajudar, vai atrapalhar e você perde a ação por causa disso. O uso capião ordinário, né, que exige justo título e boa-fé, é um uso capião traiçoeiro, sempre falo para os alunos. Por quê? Porque é um uso capião que, se o juiz ou a juíza entender que aquele contrato foi mal feito, faltou requisitos de validade, você perde a ação. E é muito comum isso acontecer. Porque os contratos que você tem, o correto seria o quê? Contrato de cessão de direitos possessórios e afins, com cláusula de soma de posse. Você poderia usar até esse nome no título. Mas normalmente, eu falo sempre que muitos advogados não sabem fazer contrato, né? A maioria. Então, é feito o quê? Compra e venda, promessa, compromisso. Ou, na dúvida, o advogado coloca lá, cessão de direitos. Tá, mas cessão de direitos do quê? Ou, para piorar a situação, coloca lá, cessão de direitos de compra e venda. Aí você deu um tiro no pé, porque, na verdade, esse contrato tem que seguir o artigo 108 do Código Civil. Ou seja, tem que ser por escritura pública, tem que ter anuência de todos os herdeiros. Se colocou direitos hereditários, piorou a situação, né? Porque aí tem todo um formalismo, né? Então precisa tomar cuidado. Então é melhor trabalhar com o uso capião de segurança, que você pode juntar os contratos, mas ele não vai fazer você perder a ação. Entendeu? Entendi. Está dizendo aqui escritura de cessão, de meação e de direitos hereditários na forma abaixo. Aí vem descrevendo tudo o que foi feito. Você vê, o título é um título que não existe. Qual que é o nome? Cessão de meação de direitos. Olha, cessão de meação e de direitos hereditários. Ou seja, se fosse comprar os direitos hereditários, teria que ser o quê? Cessão de direitos hereditários. Acabou. Escritura pública. Não permite ser contrato de gaveta, com anuência de todos os herdeiros. Seria o título correto. No seu caso, não era isso que você tinha que comprar. Você tinha que comprar a cessão de direitos possessórios, né? Para ter mais segurança. Então, o correto era o quê? Cessão de direitos possessórios e afins. Pode ser por escritura pública ou contrato de gaveta, nesse caso. E aí, dentro desse contrato, você criaria uma cláusula de cessão, que você compra também a cessão de direitos hereditários, só para mencionar, né, o lado psicológico, porque não tem validade jurídica. Então, o contrato está muito fora da casinha, né? O título está totalmente fora. Se você for fazer um uso capião que exija o justo título, você vai provavelmente perder a ação, porque o contrato está muito mal feito. Não existe esse contrato, entendeu? Tá. Então, eu posso sim, posso deixar o inventário correr, posso anexar essa documentação e seguir, e a gente pode partir para tentar fazer o uso capião. E quais são os passos? Como que funciona? Como é que funciona? Quais são as documentações? Quais são os valores que você faz? O uso capião funciona assim. Você precisa aprovar a posse, emancipação pacífica e nos nome.
A posse eu provo com os documentos, conta de água, luz, quando é apartamento, condomínio, correspondências, fotos, imagens. Eu consigo também com notas fiscais, recibos, comprovantes, cadastros, né, em órgãos públicos. Às vezes a mãe é aposentada, né, então chega aquele extrato bancário também falando. Então, isso que eu vou usar para provar a posse. Hoje não é mais físico, né, o processo é digital. Então, o ideal é ir numa papelaria, se a gente não tem uma impressora que faz isso em casa, e pede para escanear. Eles vão escanear tudo em PDF e aí manda para o advogado, advogada, sempre em PDF. Eu até falo para os alunos, não ficar pegando documento físico, porque são documentos antigos, eles farelam, eles rasgam, você vai acabar prejudicando o seu cliente, vai perder o documento. Então, hoje não precisa, hoje é digital. Professor Júlio, eu preciso de todos os documentos, eu tenho mais de 2.000 documentos. Não precisa de tanto documento assim. O ideal é 6 a 10 documentos por ano que você alega de posse. Eu sei que a sua posse é de 40 anos, e o ideal, eu vou falar no processo que a sua posse é de 40 anos, mas eu vou provar o quê? Os últimos 10. Porque o uso capião extraordinário, ele exige 15 e cai para 10 quando tem moradia habitual. Então não precisa ficar provando 40 anos de posse. É claro que a gente vai juntar um documento ou outro fazendo essa prova também. Mas nós vamos focar nos 10 anos, que é o que a gente precisa provar. De 6 a 10 documentos diferentes por ano. Pronto, acabou. É onde você vai ganhar a ação do campeão com facilidade, a ação vai ficar leve, né? Então, funciona assim. Posse mais pacífica. Quem que vai provar isso? Na verdade, o advogado. Eu vou atrás de certidões do distribuidor civil, da esfera estadual e federal, e vou juntar no processo para provar que ninguém processou você e você não processou ninguém em relação ao imóvel. Então, essa prova quem faz sou eu. A prova do animus domini, que é a alma de dono. Essa prova quem faz é você também. São investimentos, manutenções no imóvel, porque a gente investe no imóvel quando a gente se sente dono, né? Então, é isso, né, que a gente precisa provar. Esses documentos podem ser entregues, todos eles, na hora que você for assinar o contrato de honorários e a procuração. Assim também que... da mesma forma, são 6 documentos, em média, nos últimos 10 anos. Por quê, Bárbara? Fica mais fácil, a ação fica mais limpa, né? Dificilmente um juiz ou uma juíza vai falar, junte mais documentos. Não, 6 a 10 documentos é muito documento por ano. Se a gente for fazer o cálculo vezes 10, já dá 100 documentos. Então, é melhor juntar 100 documentos legíveis, bonitos, né? Não precisa ser uma sequência de um documento só, do que ficar juntando muita porcaria e não vale, né? Não vale nada. Né? Documento ilegível, ponta cabeça, rasgado, tá bom? Hoje, para fazer o uso capião, quanto você gasta? O custo dessa ação é muito baixo. Você vai gastar taxa judiciária. A taxa judiciária é 1% do valor da ação em São Paulo, aí no Rio é 2%. Alguns estados chegam a 4%, mas aí é 2%. Além disso, você vai gastar citação. A citação. Vamos falar no plural, né? Que são várias, né? Citações. Essas citações, você vai usufruir da citação via correio. Não é cara. Você gasta em alguns estados R$8, alguns estados R$14. O valor é baixo. Você vai calcular umas 6 citações. Porque vai citar quem? O vizinho do lado direito, o vizinho do lado esquerdo e o vizinho do fundo. E o último proprietário ou os últimos proprietários que constam na matrícula ou os seus respectivos herdeiros. São essas pessoas que vão ser citadas. Manifestação, não vai pagar nada para fazer manifestação. Nós vamos pedir manifestação do MP, Ministério Público, da União, Estado e Município. Manifestação é diferenciação. Quem que é citado? O último proprietário que consta na matrícula os seus herdeiros e os confrontantes, os confinantes, os vizinhos. União, Estado, Município e Ministério Público não é citado, é manifestação. Então você tem esse gasto, R$14, alguns estados 8, alguns estados 16, vezes, em média, 6, depende do número de vizinhos, parede com parede. O imóvel é grande, às vezes pega a parede com parede de um lado direito e tem 3 vizinhos, né? Essa citação para vizinhos seria o quê? É algo simples, o vizinho recebe um comunicado que você está fazendo os capião. Qual que é a ideia? O vizinho não tem que se meter, não tem que fazer nada, né? Na verdade fica quietinho, já ajuda. E, inclusive se o vizinho vem perguntar, olha, eu recebi isso, você não precisa fazer nada, isso é só para você... você está sendo avisado que existe um escapeão do meu imóvel, nada contra o seu. É mais para evitar sobreposição de área, de matrícula, né? Você pegar a área do vizinho, entendeu? Tem alguns advogados mal informados, advogadas, que orientam o cliente a fazer contestação, entrar no meio do processo. Uma besteira, isso é advogado que não entende ou quer arrancar dinheiro do cliente, que é o pior.
Que mais? Então, citações, né? E taxa judiciária. Se você pedir taxa judiciária. Eu anotei taxa, citação, manifestação. Isso, manifestação não paga, tá? É só citações e taxa judiciária. A taxa judiciária é com base no valor venal do imóvel. O valor venal é aquele da prefeitura. Você sabe qual que é o valor venal desse imóvel? Então, eu acho que o valor venal que está informado é de 30 mil reais. Nossa, se for isso, tomara. Tem que comemorar. Porque aí vai pagar o valor mínimo. Se o valor venal for baixo, você paga o valor mínimo, que é uns 60 reais, 70 reais. Depende de cada estado tem o seu valor. Acho que é 78. Que vem no IPTU. Outro gasto que você vai ter para fazer o uso capião é lá na frente. O interessante é que o uso capião não é caro. E os gastos do uso capião, ele é desmembrado. Não é tudo junto que você se aperta, né? É desmembrado. Taxa judiciária no começo. Citação, depois uns 2 até 6 meses, que já é na fase citatória. E o último gasto, depois de um ano e meio, 8 meses, depende do lapso temporal que for durar esse uso capião, é o perito. O juiz, no finalzinho do processo, o juiz vai nomear o perito, seja ele, seja ela, para fazer uma planta terminal descritiva do imóvel. E aí essa perícia é cobrada conforme o tamanho do imóvel, a dificuldade do imóvel, se é rural, se é urbano, se é comercial, mas também não costuma ser nada absurdo. Você pode questionar o valor e pode pedir o parcelamento também. Você vê, nós temos aí 3 gastos, né, reais, né? 3 gastos, Bárbara. Taxa judiciária, citação e perito. E perito no final, que pode ser no final. Ou seja, o custo para fazer os capião é baixo, não é caro. E você, além de tudo isso, né, é desmembrado. É bem desmembrado. Então você consegue ter fôlego, né? Não é aquele gasto que você tem um atrás do outro. Um detalhe importante também. Tem planta numeral descritivo esse imóvel, Bárbara? Você sabe me dizer? Tem planta. A minha filha até me orientou ir no cartório, porque tem um cartório que pode me dar uma... Eu tenho planta do terreno, que é esse aqui. Ótimo, então tá bom. Posso ver? Deixa eu ver. Pode encostar assim que eu vou tirar uma foto da tela. Mais pra cá, isso. Sobe um pouquinho pra mim. Pode subir, isso, joia. Essa planta, pelo jeito, é de vários imóveis, é isso? Então, é de vários, que na verdade esse é já houve a partilha de um outro inventário. O nosso é esse circulado em amarelo. Ah, tá. Tá. Mas eu posso escanear tudo, e a minha filha falou que eu consigo retirar a segunda via no cartório, onde está registrado, né? Porque essa via aqui não está muito legível, mas dá para entender. Você conseguiu ver direitinho? Consegui. Eu tirei foto, eu vou imprimir aqui. Consegui sim. E a cor que tá, consegui clarear a imagem também. Fico contente, por quê? Porque você tendo isso, parece bobagem. No uso capião judicial, diferente do extrajudicial, que você tem que juntar uma planta e memorial descritivo totalmente atualizado, então normalmente você vai ter que contratar um topógrafo, vai gastar um pouquinho, isso aí já supre. Já supre porque a gente tem que juntar, então tá aí. Não corresponde à realidade, né? Porque teve alterações. Mas o perito vai aí no imóvel para fazer o levantamento final, né? Então, isso daqui você tem, supre o que a gente precisa para dar entrada na ação sem você gastar. Então, o interessante é isso. Então, você vê, não é caro, hein? Não é nada absurdo, hein, uso capião, hein? Não é nada absurdo.